Eu te saúdo com a paz do Senhor, a prisão de Jeremias. Esta é a lição número 10 da classe de jovens do dia 7 de dezembro, o primeiro domingo de dezembro, é o dia da harpa cristã. Qual o seu hino preferido da harpa cristã? Eu gosto muito do 581. Agora, tem outros também que eu gosto muito. Se você quiser deixar aí o seu hino preferido da harpa, fique à vontade. Fique aqui comigo. Na lição de hoje nós vamos saber a respeito da prisão de Jeremias, o que ele passou e qual foi a postura dele na prisão. Eu também te darei algumas referências bíblicas e também te darei as respostas da hora da revisão. Portanto, fique comigo até o final. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe a aula de hoje no grupo da igreja e aproveite-se para se inscrever aqui no canal. Texto principal. Nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos capítulo 8, versículo 39. Resumo da lição: Jeremias permaneceu fiel a Deus, a despeito das oposições e das perseguições. Introdução. Nesta lição, vamos refletir a respeito do compromisso de Deus com a sua palavra e com aqueles que lhe são fiéis. Veremos sobre o sofrimento de Jeremias em sua prisão e a providência de Deus em manter a vida do profeta, mesmo ele passando por momentos terríveis. Então, na lição de hoje, veremos, entre uma coisa e outra, sobre o compromisso de Deus com a sua palavra. O Senhor sempre vai velar pela sua palavra para fazer cumprir. Veremos também sobre a questão do sofrimento de Jeremias, que não foi pouco, e a providência de Deus em manter a vida do profeta. Portanto, é importante, e extremamente confiável continuar fiel ao Senhor. A prisão de Jeremias, informações iniciais. A sua prisão se deu quando os babilônicos se afastaram de Jerusalém por um tempo para pelejar contra um exército egípcio. Este foi um momento angustiante tanto para Jerusalém, que estava prestes a ser invadida pelos babilônicos, como também para Jeremias, que além de correr risco de perder a vida, tinha de lidar com o cumprimento de suas predições a respeito da destruição do seu povo. Então temos aqui um cenário que veremos que a prisão de Jeremias se deu num momento de guerra. No momento de guerra, muitos são prisioneiros. Vemos, por exemplo, atualmente temos visto a guerra entre Israel e o grupo Hamas, e vemos ali sobre a questão da Palestina, Temos também aquela guerra entre Rússia e a Ucrânia. E vamos aqui deixar um ponto claro, sobre essa questão, que é a respeito dessas guerras, sempre tem prisioneiros. De modo geral, sempre numa guerra haverá prisioneiros. Dessa vez foi o profeta Jeremias, foi um dos prisioneiros desta guerra. Este momento foi um momento angustiante, tanto para Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém estava prestes a ser invadida pelos babilônicos. Então, a invasão de um povo na nação é sempre prejudicial àquela nação que está sendo invadida. Porque é claro que existem situações pelas quais as pessoas, o exército invade um território, mas é vencido. Mas, de modo geral, aquele que invade geralmente é mais forte. Por exemplo, a Rússia, de uma maneira de qualidade, ou melhor, de quantidade, a Rússia parecia ser mais forte do que a Ucrânia. A Rússia é o maior país do mundo, tem as maiores ogivas nucleares do mundo, é extremamente armamentista, ela é extremamente armada, mas mesmo assim a Ucrânia, apesar de ser o maior país da Europa, ela consegue, mas é extremamente pequeno, consegue ficar firme diante da Rússia. A guerra começou lá em fevereiro de 2022, dia 24 de fevereiro de 2022, e persiste até hoje. Então, nessa questão, quem é que ganha? Ninguém ganha, todo mundo perde. A guerra sempre vai fazer pessoas perderem. De modo geral, parecia que a Rússia, por ser um país maior, ser militarmente maior, mais poderoso, mais forte, iria vencer a guerra muito rápido. Não iria nem haver guerra, ia só chegar e tomar a Ucrânia. Aqui temos um ponto crucial para compreendermos. A Rússia está num quesito completamente equivocado.
Por quê? Porque a Rússia está invadindo de uma forma errada, porque a Rússia quer voltar a ser aquela antiga União Soviética. Então, a ideia de Vladimir Putin é reunificar, é voltar a ter aquela União Soviética, ter uma Rússia mais fortalecida. Então, outras palavras, todos os países que compunham a extinta União Soviética, o Vladimir Putin quer de volta. E a Ucrânia é um desses países. Então observe que como ficou o povo da Ucrânia. Ficaram completamente tenebrosos, medrosos, melhor dizendo, com a ideia de serem invadidos. Mas foram firmes e continuam firmes. Então a Rússia, ela está errada, porque ela está invadindo um território que não é dela, não pertence a ela, mas ela quer tomar a força. Então isso é uma questão completamente fora da questão moral, né? A Rússia está completamente equivocada. Embora eu tenha muito respeito pelo povo russo, eu acho o povo russo assim, de uma inteligência assim, fora do comum, mas nesse ponto da guerra eles estão completamente equivocados. Não o povo da Rússia, mas o presidente Vladimir Putin, que foi ele quem desencadeou a guerra. Então veja que é nesse cenário de guerra que Jeremias é levado prisioneiro. Então Jerusalém aqui também fica com medo, né? Porque o povo de babilônico está vindo tomar. Como para Jeremias, que além de correr o risco de perder a vida, né? Quem é prisioneiro corre um risco enorme de ser morto, né? Ser um prisioneiro morto, né? Tinha de lidar com o cumprimento de suas, coloca aqui, né? Profecias a respeito da destruição de seu povo. Ou seja, Jeremias iria ver acontecer o que ele profetizou, que é a destruição de Judá. Olha que situação que fica Jeremias. Então ele iria ver as profecias se cumprirem, bem diante dele. Então observe que essas são informações iniciais, que nós temos uma dinâmica bastante confusa, complexa, para que nós venhamos entender que para Deus, o que ele quer estabelecer, ele vai estabelecer. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. A primeira fase da prisão de Jeremias, e só para contar ali sobre a questão de Israel e o Hamas, Israel também está correto na questão de se defender, assim como a Ucrânia está para se defender da Rússia. Por quê? Porque Israel também foi invadido. Israel não invadiu ninguém. E então nós temos que observar também por esse ponto, né? Uma explicação mais prática, porque muitas vezes você verá, principalmente na televisão, as pessoas dizendo que Israel está errado, que Israel está contra a Palestina, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Mas Israel estava quieto no canto deles. Foi o povo que invadiu Israel. Então Israel faz o quê? Vai se defender. Então vai contra-atacar. Da mesma forma a Ucrânia. A Ucrânia foi invadida. Então o que ela vai fazer? Ela vai se defender, ela vai contra-atacar. A primeira fase da prisão de Jeremias. Sob a pressão do cerco babilônico, o rei Zedequias consultou secretamente Jeremias, que mesmo diante do quadro no qual se encontrava, não negociou a mensagem, mas a entregou com fidelidade, e por causa de sua intercessão ao rei, foi colocado no átrio da guarda, ou seja, deu uma diminuída ali na questão prisional. Veja que, apesar do cenário de guerra, de ser prisioneiro, Jeremias não negociou a mensagem. Jeremias não se vendeu. Jeremias continuou firme. Parece não ser o que nós vemos muitas vezes nas igrejas do Brasil. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos situações de pastores, principalmente, né, que eu falo aqui sobre sempre a ideia do pastor, porque é a maior cargo eclesiástico da igreja. Muitos pastores estão se vendendo a outras religiões, a questão da bebedeira, a questão do dinheiro, do poder, da política. Estão negociando a mensagem de Deus. Ou seja, Deus deu uma mensagem à igreja, mas muitos pastores estão se negando a entregar esta mensagem, porque estão negociando com o mundo.
Jeremias não negociou a mensagem, não teve uma questão disso ou daquilo, um jeitinho brasileiro, né, trazendo aqui para nós, né? Não teve esse negócio. Jeremias foi taxativo. E hoje, quantos pastores estão se vendendo na política? Estão se vendendo para outras religiões? Estão numa religião e está no cristianismo achando que está fazendo algo bom? Estão se vendendo ao pecado da homossexualidade. Olha, não é bem assim, pode ser homossexual, pode ser isso, pode ser aquilo, e a Bíblia condena tal prática. E aqui vale aqui uma questão importante de dizer que nós não somos contra a questão do homossexual em si. Nós somos contra a prática. Por quê? Porque é pecado. Mas um gay, uma lésbica, por exemplo, ele tem todo o direito à salvação, se aceitar a Cristo como Salvador. E nós devemos pregar o Evangelho a essas pessoas. Nós não devemos ter preconceito para com elas. Nós temos um conceito do que elas fazem, é pecado. Mas isso não quer dizer que sejam pessoas de mau caráter ou coisa dessa natureza. Sobre aquela questão, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, né, que muitas pessoas dizem que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado da homossexualidade. Isso não é verdade. Aquilo foi destruído, Sodoma e Gomorra foi destruído principalmente pela questão da infidelidade e da crueldade de Sodoma e Gomorra. O povo de lá era completamente ímpios, terríveis. Então, a maldade do povo. Então, observe que não teve negociação com Jeremias, diferente do povo hoje, que está negociando. Temos visto tantas situações de pastores, por exemplo, enfiados em pecados, em questões completamente contrárias à palavra, pastores envolvidos com política que dão mais ênfase à política do que ao evangelho, estão completamente perdidos. Por quê? Porque teve negociação, negociaram a mensagem com o mundo, com o pecado, né, com a política, com o poder, com o dinheiro. Jeremias, apesar de estar passando pelo que ele passou, né, preso, cativeiro, né, não negociou. Assim também nós devemos fazer o mesmo. Não negociar a mensagem do Senhor. A segunda fase da prisão de Jeremias. Finalmente, Jeremias foi lançado em um calabouço e, ao que indica, que se tratava de uma espécie de cisterna ou um reservatório de águas, mas que só tinha lama, o que tornou essa prisão bem mais terrível para o profeta. Além de não ter água e não ter comida, né? Já pensou o jovem preso num lugar onde não tem água e nem comida? Olha que provação, só misericórdia. Agora veja aqui a questão, a dinâmica do cenário que está Jeremias. Jeremias está dentro de uma cisterna, o que tudo indica um calabouço, uma cisterna. E essa cisterna, a cisterna é um lugar, é um grande recipiente, né? Eu digo porque tem muitos jovens que não sabem, porque a cisterna é uma coisa da época antiga, inclusive, vê que é dos tempos bíblicos, quase não se usa muito. Então, muitas pessoas dessa geração não sabem o que é. A cisterna é como se fosse uma piscina, né? Uma piscina cheia d'água, que é usado muitas vezes coleta da água da chuva, né? A água da chuva cai ali, então depois quando eles precisam de água, eles vão ali e pegam. É como se fosse um poço, mas é um poço, o poço tem água própria, né? Você cava o poço e o poço da água. A cisterna não, a cisterna ela é como se fosse um poço, mas ela não tem água própria, tem que colocar água nela. Então, essa cisterna, ela faz o quê? Nessa situação de Jeremias, ela estava possivelmente muito tempo sem usar, que o que acontece? Ela ficou com muita lama no fundo. Agora imagina você num lugar que só tem lama, imagina o mau cheiro que aquilo dá. E agora você está sem água e sem comida. Olha o cenário que Jeremias estava, olha a prisão que ele estava. Mas veja que ele não negociou a mensagem, ele continuou firme no propósito de falar a mensagem do Senhor. Prisão fechada, portas abertas. A ação de Deus, apesar da oposição. A história de Jeremias mostra que, diante de toda a perseguição e maldade de seus compatriotas, o agir de Deus não foi impedido, haja vista que o profeta continuou a receber mensagens a serem transmitidas e sem retroceder,
as entregou com fidelidade e coragem. Tu já observou bem a dinâmica de Jeremias? O cenário que ele estava, mas já observou que ele era um homem firme? Ele não cedia à pressão? Independente das circunstâncias, ele não negociava a mensagem. Estava na cisterna sem comida e água, mas ele não deixava de falar. Veja que agora ele está numa situação que está com toda a perseguição e maldade, né, das pessoas, dos compatriotas dele, né, pessoas da mesma nacionalidade dele, mas não foi, o agir de Deus não foi impedido. Mesmo com as portas fechadas, a mensagem estava aberta. Mesmo com as portas da prisão fechadas para Jeremias, mas a comunhão com Deus estava ligada, estava aberta. Jeremias estava sempre em comunhão com o Senhor. O profeta continuou a receber a mensagem para serem transmitidas, e observe que, e sem retroceder, as entregou com fidelidade e coragem. É bem fácil dizer para nós termos a mesma dinâmica, mas viver o que Jeremias viveu e as atitudes que ele teve não é uma tarefa fácil, não é qualquer pessoa que suporta. Até porque muitas vezes as pessoas se vendem. Veja, por exemplo, quem venda, por exemplo, a sua primogenitura por um prato de lentilha, que não tem nenhum valor, né? Então, observe que as pessoas, de modo geral, estão sempre se vendendo. Você vê, por exemplo, até na questão política, né? Um político que hoje defende um outro político, amanhã está contra ele, e vice-versa. Então, veja que há uma questão de falta de identidade na política. Um jogador de futebol que hoje joga por um clube, amanhã está por outro. Por quê? Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, ou da fama, ou por uma outra razão, mas principalmente pela questão do dinheiro. Então, observe que não há uma fidelidade. Não há uma fidelidade. Diferente de Jeremias. Jeremias, ele foi fiel à mensagem, ele foi fiel a Deus, ele entregava com coragem, com fidelidade, ele não tinha medo, ele não negociava a mensagem. Por quê? Porque Jeremias era um homem de caráter. Era um homem temente a Deus e um homem de caráter. Então, observe que nós precisamos compreender que a ação de Deus, mesmo apesar da oposição, o Senhor sempre irá agir. Uma porta aberta na prisão. Jeremias estava preso, mas Deus se apresentou e falou-lhe a sua palavra por 2 vezes. Foi por ocasião desta segunda vez que Deus convocou o profeta a clamar com a promessa de que o responderia e anunciaria a ele coisas grandes e firmes. Observe que, mesmo numa situação difícil de Jeremias, Deus ainda falou para ele fazer uma coisa, que era: clama a mim. Geralmente, quando nós estamos passando por uma situação difícil, financeira, por exemplo, uma porta de emprego que se fechou, ou um casamento que ruiu, ou outro tipo de tristeza, né, que nós vivemos, a primeira área da nossa vida que é derrubada, de modo geral, é a espiritual. Nós ficamos abatidos, nós não queremos ir à igreja por um tempo, nós não vamos mais para a escola dominical, nós não vamos para os cultos de doutrina, nós ficamos tristes até na hora de cantar, nós não queremos ir à igreja para louvar, nós ficamos completamente abatidos. E abatidos assim, a última coisa que nós queremos fazer é o quê? É orar. A gente não tem força para orar. A gente está angustiado de coração, não tem força, está fragilizado. Nós não conseguimos orar. Mas foi exatamente isso que Deus mandou Jeremias fazer. E mais, não foi somente orar, foi clamar. O clamor é diferente da oração. Vou te dar um exemplo. Quando você conversa com um amigo seu, é uma conversa, é uma oração. Vocês estão conversando. Agora imagina que ele distancie de você e você começa a gritar por ele. Então, se você está gritando, você está clamando. Então, o clamor ele é mais profundo do que a oração. Ele exige mais força física. Precisa até mais, até porque não dizer na questão espiritual, né? A pessoa, para clamar ao Senhor, tem que estar muito envolvido ou estar numa situação muito difícil. Então, observe que chamar a Deus, né? Clamar por Deus,
Por quê? Porque o Senhor vai mostrar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Aquelas coisas ocultas que nós não sabemos, o Senhor vai revelar. Aquelas pessoas que estão até arquitetando contra nós, o Senhor vai revelar. Mas para quê? Mas por quê? Porque estou clamando ao Senhor. Então nós devemos começar a clamar ao Senhor. Nós não precisamos esperar que surja um problema, uma dificuldade, uma terrível consequência para clamarmos. Nós devemos clamar antes, viver uma vida de clamor ao Senhor, de oração ao Senhor, de busca a cada dia mais pelo Senhor, pela presença de Deus, porque certamente o Senhor vai fazer com que as portas das prisões sejam abertas. O profeta está preso, mas a palavra está livre. A palavra de Deus não depende das condições do mensageiro, e a mensagem é do Senhor, portanto, segue o seu curso, independente de qualquer outra coisa. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Observe que a mensagem é do Senhor. Independente se você quer levar a mensagem ou não, que é um direito de cada um de nós, né? Talvez igual o Jonas, né? Jonas não quis levar, acabou levando a si mesmo, né? Mas enfim, quando nós nos negamos a enviar uma mensagem para alguém, o Senhor envia outro. Por quê? Porque a mensagem é dele. Se ele quiser, ele usa quem ele quiser. Lembra lá da jumenta, que Deus abriu a boca dela para falar com Balaão, lá em Números capítulo 22, capítulo versículo 22, vai falar sobre esse negócio? Imagina, Deus usa quem ele quiser. Ele usa da maneira que ele quer. Eu conheço um caso perto da minha cidade, que foi uma coisa bem difícil. Eu vou falar com você aqui bem rápido, para você ver o que é a mensagem do Senhor. Vou resumir muito, porque a mensagem é muito longa, então vou resumir. Uma moça que não tinha nenhum temor a Deus, falava palavras de ofensa a todo cristão que passava por ela. Ela não respeitava ninguém. Um dia, ela começou a... Ela foi para o centro de Macumba. Chegando lá, ela começou lá no terreiro e ficou, e o demônio se manifestou a ela. E o demônio disse para ela, rangendo os dentes: o filho que você está esperando é para a sua salvação. Olha o que o demônio falou para ela, hein? O filho que você está esperando é para a sua salvação. E ela ficou atônita porque ela não sabia que ela estava grávida. Então ela foi fazer o exame só por via das dúvidas e constatou que realmente ela estava grávida. O que eu quero dizer para você? Se Deus quiser mandar a mensagem, ele usa até demônio. Ele usa até demônio. Para Deus não tem esse negócio de ir ou não ir. Se eu não quero ir, o Senhor vai enviar uma outra pessoa, até que for independente de quem seja. Por quê? Porque a mensagem é dele. É ele quem envia. Quando Deus quer enviar a mensagem, ele vai enviar, independente da forma que ele for encontrar. Deus nos dá um privilégio de levar a mensagem dele. Quando o Senhor fala para você levar uma mensagem, Deus está te dando um privilégio, uma honra. Deus está te honrando, está colocando você por que não dizer, num pedestal, né? Vamos dizer assim: olha, você vai lá e fala a minha palavra, assim, assim e assim. Se o povo se converter, amém. Se não se converter, eles são rebeldes, e ponto. Mas você vai falar, né? Ezequiel capítulo 2, né? Então observe que quando você vai levar a mensagem, o Senhor vai ver em você uma pessoa obediente, um jovem obediente, uma jovem obediente. Está obedecendo a palavra do Senhor, ainda que o povo não aceite. Você está obediente, ok? E cabe mais uma vez lembrar, isso é uma honra para nós, mas que nós devemos compreender que no nosso coração nós somos o canal de bênção para as pessoas, mas a mensagem, ela é do Senhor. A mensagem não é minha, eu não sou autor da mensagem, portanto, eu não tenho nenhuma glória nessa mensagem, eu não tenho nenhum louvor nessa mensagem. Toda honra, glória, louvor e adoração pertencem a Deus. A fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Uma mensagem que exige uma resposta. Tal fato nos mostra que quando a palavra de Deus é entregue àqueles que ouvem,
a mensagem, inevitavelmente terão de dar uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Quando você fala da mensagem, você prega a palavra do Senhor, as pessoas que ouvem vão te dar uma resposta. Mesmo o silêncio já é uma resposta. Essa resposta pode ser positiva ou negativa. Há pessoas que receberão a mensagem de bom grado. Talvez até não possa não falar, mas guardou no coração. E como nós não sabemos como uma pessoa está recebendo a mensagem, porque pode ter algumas questões diferentes. Por exemplo, você pode falar a mensagem para uma pessoa, ou numa praça pública, por exemplo, e uma pessoa vir contra você e te afrontar, por exemplo, te agredir até. Mas na verdade ela foi transformada, vai ser transformada. Lembra que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz? Então aí aquela pessoa vai ficar começando a martelar aquilo e vai acabar aceitando a Cristo como Salvador. Existe um caso muito curioso que aconteceu, me parece, lá no Rio de Janeiro. Um pastor estava pregando a palavra numa praça pública. E começou a pregar, e teve algumas pessoas que começaram a falar com ele: olha, para com esse negócio aí, que senão vai ficar ruim para você, hein? Vai isso para lá. E ele continuou: não, eu estou aqui pregando a palavra, não estou fazendo mal a ninguém. E ele começou a pregar, e de repente o que aconteceu? Veio aquela turma e deu uma surra naquele pastor, mas bateram mesmo no pastor. E o que aconteceu? Aqui, depois de ele tomar uma surra, ele se levantou, pegou o equipamento e foi embora. Tempos depois, apareceu um jovem para ele: a paz do Senhor, meu pastor. E ele ficou assim, olhando a paz do Senhor. O jovem ficou meio perdido, porque eu não conhecia o jovem. E ele ficou meio perdido. Aí o jovem falou o seguinte para ele: o senhor não me conhece, né? Ele: não, mas eu conheço o senhor. O senhor estava em tal lugar assim, 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 pregando assim, assim, e uma turma de pessoas fizeram isso com o senhor pegou esse equipamento e foi embora. Sabe que esse fato do senhor pegar o equipamento e ir embora fez com que eu aceitasse a Cristo como Salvador. E o pastor ficou completamente perplexo e ainda sem entender. Por quê? Porque qualquer pessoa na situação do senhor iria agredir as pessoas também. Iria refutar, iria fazer isso, ia fazer aquilo, iria esbravejar. Mas o senhor, com toda tranquilidade, se levantou e foi embora. Então, naquele momento, eu pensei: se Jesus deu essa tranquilidade para esse homem, então eu também quero ser tranquilo igual a esse pastor. E aceitei a Cristo dentro do meu quarto. Olha como Deus faz as coisas, só que nós não compreendemos. Então, muitas vezes, o que acontece, as pessoas vão dar uma resposta, mas às vezes não é para você, às vezes você nunca saberá. Às vezes você vai pregar em algum lugar, Deus vai transformar pessoas pela mensagem que ele te deu e você nunca saberá, somente na eternidade que você vai saber. Então observe que há pessoas que vão dar respostas positivas, negativas, outras aparentemente ser neutras, mas não existe neutra na presença do Senhor, ou é positivo ou é negativo. Talvez aparentemente pode até ser negativa, mas pode ser que depois a pessoa acaba obedecendo a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. Ela tem poder. Então a pessoa fica pensando naquela mensagem que você deu. Portanto, o povo nos dias de Jeremias rejeitou a sua mensagem e por isso foi punido. Então há aqui essa questão a observar, que quando alguém rejeita a palavra do Senhor, será punido. E qual é a punição? A punição é a perda da salvação. E também pode ser aqui também, né? Aqui também na Terra, né? Aqui no nosso plano, a pessoa pode também sofrer com as consequências por ter rejeitado a Deus. Deus e a sua palavra. Embora Jeremias estivesse enfrentando prisões, a palavra de Deus estava se cumprindo segundo o seu propósito e o anúncio prévio pelo profeta. O profeta não tem o poder para fazer a profecia se cumprir, mas Deus tem. Portanto, mesmo que Jeremias estivesse na prisão, a profecia iria se cumprir. Por quê? Porque não é o profeta que faz a profecia se cumprir, é Deus quem faz. Então, mesmo quando o profeta está preso, as coisas vão acontecer, as coisas acontecerão.
Portanto, independente das circunstâncias que você esteja passando, saiba, aquilo que Deus colocou no seu coração para você pregar, e você pregou, você ministrou, você falou, Deus vai fazer cumprir, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja num outro lugar, ou até, dependendo do caso, mesmo que você tenha ido para a eternidade, o Senhor vai fazer cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele não tem sombra de variação, Ele não pode negar a si mesmo, então Ele vai fazer cumprir. Portanto, continue firme na presença santa do Senhor. A fidelidade de Deus e a postura do profeta. Ele não desanimou, mas podemos ver 3 atitudes suas que nos encorajam a continuar servindo ao Senhor, mesmo enfrentando lutas e perseguições. Jeremias não deixou de amar o seu povo, não maltratou ninguém e continuou combatendo os falsos profetas. Temos aqui 3 pontos principais. O primeiro, Jeremias não deixou de amar o povo. Você também. Você precisa, independente do que as pessoas fazem com você, seus compatriotas, né? Você precisa continuar amando o povo. Mesmo o povo te caluniando, você deve continuar amando o povo. Por quê? Porque o amor é a raiz do evangelho. Quando você ama aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que estão falando mal de você, as pessoas que caluniam você, as pessoas que fazem fofoca do teu nome, você está demonstrando o verdadeiro amor do Senhor, o verdadeiro amor de Cristo na sua vida. Mostra que verdadeiramente você foi uma pessoa completamente transformada. Você verdadeiramente, apesar das perseguições, apesar das pessoas fazerem tanto mal a você, você continua amando. Por quê? Porque é a sua essência. Quando você tem a essência do amor, independente do que fazem, você continua amando. Por quê? Porque está intrínseco em você, está dentro de você. Você é uma pessoa amorosa, então você vai continuar amando as pessoas, mesmo elas fazendo mal a você. Não maltratou ninguém. Veja que hoje a educação parece estar um pouco em extinção, né? Mas, de modo geral, você observa que o profeta ele não maltratou ninguém. Embora fizessem tanto mal para ele, mas ele continuou pacato, continuou manso. Por quê? Porque é o domínio próprio de Gálatas 5, 22 e 23. Nós devemos ter amor próprio, paz, longanimidade. Então nós devemos ter amor ao próximo, mesmo passando por situações adversas. Nós devemos continuar firme nesse propósito. Por quê? Porque é o fruto do Espírito em nós. E por último, ele combateu os falsos profetas. Então veja como com grande força tinha o profeta Jeremias de suportar prisões, sofreu tanta situação, mas não negociou a mensagem, continuou firme no propósito do Senhor, continuou amando o povo, lutando contra os falsos profetas, né? Não maltratou ninguém, não agrediu ninguém. Então nós devemos ter isso como exemplo para nós, sermos como Jeremias, sermos pessoas íntegras, de bom caráter. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para esse negócio. O Senhor nos chamou para que nós venhamos ter uma vida transformada. 1 Coríntios 5,17, né? De sermos uma nova criatura. Conclusão. O crente da atualidade também deve se firmar na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra e não se esquecer sobre a sua responsabilidade e se submeter sempre ao que nela está escrito. Então, que nós venhamos verdadeiramente se firmar na fidelidade de Deus. Observar que realmente, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele certamente vai cumprir a sua palavra. Não esquecer sobre a nossa responsabilidade de se submeter ao Senhor, né? Se submeter à palavra do Senhor. Observar que verdadeiramente, quando eu abro a Bíblia, eu vejo que eu sou um pecador. E por conta disso eu tenho que me submeter à palavra, obedecer à palavra. Por quê? Porque eu sei que eu sou uma pessoa
que eu preciso ser transformado, eu preciso ter verdadeiramente a minha vida pautada pela palavra e não pelo aquilo que eu acho, pelo aquilo que eu penso. A minha vida como cristão eu preciso viver dentro da palavra de Deus. Hora da revisão, número 1. A prisão de Jeremias é um tema que chama a atenção tanto pela sua importância histórica como pela comoção diante do sofrimento de um profeta fiel. Número 2. A sua prisão se deu quando os babilônicos se afastaram de Jerusalém por um tempo para pelejar contra um exército egípcio. Número 3. Viajava para Anatote, sua cidade natal. Número 4. Ebed-Meleque. Número 5. Zedequias. Então, que nós venhamos verdadeiramente observar que mesmo na prisão, Jeremias continuou cristão, continuou firme no propósito do Senhor, não cedeu à pressão de ninguém, não se vendeu, continuou firme na presença santa do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Lembre-se de deixar aqui nos comentários o seu hino da harpa preferido. E a propósito, você sabia que o primeiro domingo de dezembro era o dia da harpa? Que Deus em Cristo continue te abençoando e fica na paz. Tenha uma boa aula. Tchau!